Olá, Juliano. Olá, Tudo bem? tudo bem? Só um segundo. Ok. Estou chamando meu povo. Aê, agora tá bonitinho. Apareceu você, apareceu a mim. Agora tá legal. Agora estamos aí Eu juntinhos. tentei agora há pouco e não tinha ido, poxa. Agora vai. Maravilha, maravilha. Vou compartilhar no meu aqui também. Isso, já Essa manda tá sinal para o aí. povo. Toda a galera aqui dos Estados Unidos hoje, né? Estou aqui em Filadélfia com um sol maravilhoso. Aqui também tá bonito hoje, caiu um raio ontem, mas hoje tá tranquilo. Brasil, São Paulo, é assim mesmo. Pois é, agora a Filadélfia parou a neve e vamos esperar aí o doutor Juliano e todo o pessoal do Conexão Brasil USA na primavera. Você sabia que ontem eu estava dando uma aula no YouTube para. Acho que tinha 1.500 ao vivo no final, 1.300. E tinha uma moça lá que falou: Eu vou estar no Conexão, eu tô querendo ver o senhor, eu quero te dar um beijo. Aí eu falei: Que legal! Ela, tô ansiosa para ver a sua palestra, doutor. Eu falei: Não, não fica ansiosa, não, que atrapalhe o seu funcionamento. Muito bem, muito bem. O pessoal está chegando aí. Juliano, queria agradecer primeiramente. Muito bom você ter aceito o convite para a Conexão Brasil USA. Realmente será fantástico. Mais de 200 empresários ali reunidos. E eu tenho certeza que vão aprender muito com todos, né? Somos 10 palestrantes, mais panelistas, e você vai estar lá fechando o evento com chave de ouro para a gente. Então, desde já, meu muito obrigada. Obrigado pelo carinho, né? Eu vou falar assim, de antemão, a gente estava tentando acertar a agenda para Sim, fazer essa live. Foi quase 2 semanas para conseguir arrumar um horário para fazer essa live. Então, assim, gato e rato. é, então deu tudo certo, graças a Deus. E assim, eu espero estar à altura de todos que estarão lá, porque tem realmente pessoas incríveis lá no evento, pessoas maravilhosas que eu admiro muito. Sim. E eu acho que a gente vai ter uma experiência interessante para quem estiver lá. Isso aí eu posso garantir. Seguramente. Queria agradecer aqui o nosso querido professor Wilson Nascimento, né, que fez essa Sim, ponte. E eu digo que conexão é tudo, né? O nome não é por acaso Conexão Brasil USA, né? exato. Para quem ainda não sabe, dia 20 e 21 de abril, em Newark, aqui nos Estados Unidos, em New Jersey, com a presença do Dr. Juliano e de vários outros palestrantes. O pessoal da minha equipe está deixando aí o link. Quem mora aqui nos Estados Unidos, em toda a região, estão convidados. Será um espetáculo, gente. Tenho certeza que os empresários vão sair dali com Ah, uma isso vão, isso ampliação de vão. percepção. Eu falo assim, hoje a Perus coloca muito bem isso. Se você não tiver antevendo o que está por acontecer e o que já está acontecendo, você já perdeu o trem, não tem como você subir mais. Sim. Na realidade, hoje é raro eu fazer qualquer apresentação para empresários. Normalmente, minhas apresentações são voltadas para o público que busca saúde, para profissionais da área. Mas como empresário, eu digo que o que me fez... Eu lembro que eu estava numa palestra do Peruso e ele apontou para mim e falou assim, eu nunca tinha encontrado com ele. Olha como é que é o poder do trabalho bem feito. O Peruso, Ele virou no meio da palestra e virou assim, esse aqui, ó, é o 0,5% do desvio padrão que saiu e abriu um mercado que não existia no Brasil. fantástico. E esse cara aqui, ele faz isso, 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 isso. Então, esse efeito de disrupção de uma continuidade da forma de você lidar, da forma de você tratar, da forma de você empregar, da forma de você contratar e da forma de você ganhar dinheiro, mudou muito nos últimos, vamos jogar aí, 3 anos, já é outro paradigma completamente diferente. Se for para 5, então outra geração. 10, nem se fala. Está mudando uma velocidade, né? Que é isso mesmo. O professor Exato. Marcelo Peruso também vai estar no Conexão Brasil. Sim, pessoa genial, adoro ele. Um gênio. Vai Genial. ser uma grande oportunidade de aprendizado mesmo, de ampliação de percepção, não é? E de Sim. aprender a não perder esse trem, não é, Juliana? Então, Na verdade, está mais para um carro de Fórmula 1 do que um trem na velocidade que a gente avança. trem é da minha época, sorry. Não, fica tranquilo. Ok. Juliano, eu acredito que a gente já tem uma turminha aí, a equipe também está entrando, compartilhando o link para quem quiser mais informação sobre Conexão Brasil USA.
E vamos lá. Vamos. Você, doutor Juliano, tem milhares de seguidores aí no Brasil e mundo afora, não é? Hoje a gente está batendo 4 milhões já. Olha mais de 4 milhões. YouTube, 1,5 milhão. Face, quase 2. E Insta, 450 mil quase. Vai fechar 4 milhões, Sensacional. Há quanto tempo que começou esse trabalho? Mas antes de responder essa pergunta, para quem não te conhece ainda, o pessoal que está aqui nos Estados Unidos, há empresários assim como eu, que já chegaram aqui há 25 anos, 20, 30, até mais, não é? E que estarão lá contigo também nesse Conexão Brasil USA. E para os estudantes, empreendedores, esses sonhadores que também vão para o Conexão Brasil USA buscar essa inspiração e conhecimento, eu queria que você falasse para a gente aqui um pouquinho mais quem é o Dr. Juliano Pimentel. Cara, olha, eu acho que antes do doutor vem Juliano Pimentel, filho da minha mãe, meu pai, que morreu quando eu tinha 11 anos. Trabalho desde os 11 anos de idade, depois que meu pai morreu. Vendia queijo de porta em porta. Eu e meu irmão tinha 10, eu tinha 11. Se fosse no Brasil, hoje eu não estaria preso. Minha mãe também, coitada, professora de português. Então, assim, quando essa lei do ECA, que eu nunca vi uma coisa mais grotesca que isso, mas assim, enfim, eu acho que o principal ponto, o Dr. Juliano é um cara sonhador e apaixonado. Eu acho que eu posso denominar dessas duas maneiras. Simone, tudo que eu tinha... a gente tem ciclos na vida e quando você consegue visualizar esses ciclos, tudo se torna muito mais fácil. Sim. Meu primeiro ciclo foi vender queijo. Depois eu decidi acompanhar um acupunturista e aquilo me deu uma paixão por fisioterapia. Entrei em fisioterapia com 17 anos, formei com 21. No final da fisioterapia, eu decidi fazer osteopatia e continuava vendendo queijo. Nessa época eu já era representante, porque a fisioterapia não estava dando dinheiro, mas eu amava aquilo e achava legal. Sim. Aí eu empreendi pela primeira vez, montei um estúdio de pilates, em parceria com a academia de um amigo meu. Com qual idade essa primeira academia? Eu tinha 21 anos. 22, eu acho. 21, 22. Aí peguei empréstimo, a gente foi lá, montou. Aí depois eu montei o segundo pilates. Aí eu estava no segundo pilates, eu já falei, esse desafio já foi, tá fácil para mim. Nessa época, eu já tinha entrado no porto e estava trabalhando como estivador, carregando saco de açúcar nas costas. Às vezes tinha porão do navio, às vezes você fazia 4 mil reais numa noite no porão do navio da Vale do Rio Doce, pra vocês terem ideia. Aí eu vi um cara perder a mão no porão, uma bobina de 10 toneladas rolou e destruiu o braço dele como se fosse uma bexiga de plástico. Que horror. Naquela hora eu falei, papai do céu, eu entendi o recado. Eu tenho um dom, eu vou usar ele onde eu tenho que estar, não é por conta do dinheiro, é por conta do amor. Aí eu entrei em medicina, decidi entrar em medicina, fechei um ciclo, acabei o ciclo do pilates, acabei o ciclo do queijo para entrar em medicina, porque ele demandava tudo de mim. E aí continuei com a medicina e o porto, até o ponto que eu não tive mais como e ficava só na medicina. Sim. E quando eu formei, depois de 2 anos no consultório, mais uma vez eu decidi queimar a ponte. E aí eu vendi o consultório, vendi tudo que eu tinha investido mais de 400 mil reais no meu consultório, em equipamento, tudo de ponta. Eu vi que o meu chamado não era aquele, que eu tinha outra coisa para fazer, que eu queria ser professor. Professor? Sim. Eu sou apaixonado. Como professora, você já era apaixonado desde? Eu sou apaixonado por dar aula, e aí eu decidi ser um médico diferente. Um médico que atuasse ensinando saúde para as pessoas. Porque hoje, eu acho que o maior problema que a gente tem na humanidade é a pessoa pensar que sabe. Sim. É o que mais tem, são pessoas pensarem que sabem alguma coisa. E quando a gente se conecta com o que a gente sabe, não com o que a gente pode aprender, a gente se limita. E quando eu me vi dentro do consultório, ganhando muito bem, Simone. Eu atendia só particular, tinha pacientes que vinham de outros países para atender comigo em Vitória, no Espírito Santo. Eu decidi parar tudo para seguir meu sonho e começar a montar uma escola de ensinar as pessoas a emagrecerem. Porque minha esposa tinha feito uma bariátrica, Carol, ela tinha engordado tudo de novo e estava com 103 quilos, com depressão maior e não ia dando nem certo o nosso relacionamento mais. Eu amava ela, queria casar com ela. E eu falei, que porcaria de médico eu sou se eu não conseguir ajudar a minha esposa, a mulher que eu amo, que porcaria de médico eu sou se eu não conseguir ajudar a minha família. Sim. E eu vi com as ferramentas que me eram dadas na formação, eu não ia conseguir nada disso. Ia dar o quê? Remédio? A gente tinha tomado todos.
Ia falar o quê? Opera pela segunda vez? Já tinha operado a primeira. Ia falar o quê? Toma... Não interessa. Hoje a gente tem no Brasil quase 54% a 58% de sobrepeso. Nos Estados Unidos, o país mais obeso do mundo. Sim. A maioria dos brasileiros que vão para os Estados Unidos são extremamente empreendedores. São inconformados por natureza, por isso que saíram do Brasil. Sim. E por isso que a maioria que está nos Estados Unidos empreende de alguma forma. Às vezes começa com algo informal, enquanto está com visto de estudante, ninguém sabe, vai se dando jeito para um dia lá na fora conseguir dar o bote e fazer a coisa acontecer. E não desiste. E eu acho que o principal é esse aspecto. Eu utilizo muito o jejum como uma ferramenta, inclusive meu doutorado, ele vai ser sobre o uso do jejum dentro de empresas. Okay. E o jejum é uma ferramenta, Simone, muito grande de transcendência para o ser humano, independente de quando a gente fala, de que comunidade no mundo a gente aborda, de que época a gente fala isso. Sempre foi uma ferramenta de cura, de purificação e de transcendência de mentalidade. Então, quando a gente muda a concepção que a gente tem sobre o ambiente, quando a gente muda a concepção que a gente tem sobre a vida, a gente muda a forma como a gente lida com a vida. Quando eu decidi fechar meu consultório, engolir aquele prejuízo, para tocar e acreditar meu sonho, para ganhar X vezes menos e ainda ir para a incerteza do empreendedorismo, para abrir uma empresa, eu só tinha o sonho na mão e minha esposa olhando para mim falando, você tem certeza? Tenho, vamos fechar o consultório, daqui a 2 meses eu estou em São Paulo, a gente vai mudar para lá. E aí, foi assim, e aí eu mergulhei dentro da empresa, e a gente conseguiu hoje, a gente já tem mais de 65 mil alunos em 52 países do mundo. Então, eu acho que isso é o principal. Se você colocar a sua paixão, seu conhecimento e ação sobre o seu sonho, Simone, a coisa acontece. Ninguém para, né? Não, porque você se torna imparável, porque não tem algo que transponha isso, nem você mesmo. Quando seu sonho é maior do que você, seu sonho te arrasta. Eu sei porque eu acordo 4h30 da manhã todo dia, eu sei porque que eu faço 3 lives por dia, eu sei para quem eu faço, eu sei por que eu estudo 6 horas por dia e para quem eu estudo. Uma vez, uma coisa que marcou minha vida, eu estava fazendo uma live no Instagram e uma moça ficou pedindo, me atende, deixa eu falar com o senhor, pelo amor de Deus, deixa eu falar com o senhor. E olha, todo dia tem isso. Mas nessa vez eu atendi. Essa mulher, ela me atendeu no porão do navio. Uau. Essa mulher é uma caiçara. Você sabe o que é a caiçara? Caiçara é faxineira de navio. Ela virou para mim e falou assim, doutor, eu estou vivo por conta dos seus vídeos. Eu nunca consegui comprar um curso do senhor porque eu não sei nem mexer na internet. Mas eu emagreci mais de 37 quilos só te ouvindo. Que bacana. O que o senhor faz com a gente é muito mais do que ensinar o que pode e o que não pode. E eu, com meus 55 anos, 57, eu te ouço como se eu estivesse ouvindo meu avô falando comigo. Que bonito. Quando você ouvir e tiver essas reafirmações da vida para você, não tem como você negar que você está no caminho certo. E aí, eu entendo que muita gente quer, eu quero ser milionário, Tá bom, você vai ser milionário. Se você trabalhar corretamente, você vai ser milionário, você vai ganhar muito dinheiro. E eu sempre pensei que dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Sim. E organizado, e estruturado. Não é só de trabalho. Porque o operário da fábrica trabalha a vida inteira, duramente, e continua com a marmita dele na mão. Exatamente. Então você precisa de estratégia, de inteligência, e de ser um curioso eterno, um insaciável que busca sempre aquela questão que eu estava falando, da gente nunca achar que sabe tudo, e sempre precisar ser um eterno aprendiz. Isso. Eu acho que é isso. Mas você, assim, médico, fisioterapeuta, mestre em coaching nos Estados Unidos. Essa transição para o digital, você contou um pouco da história, mas você acredita que é intuição, é desejo, é fechar ciclos? Qual é realmente essa ruptura com a uma pessoa que, como você diz, né, não quer lá romper os laços, tem o desejo no coração de ir além, a conquistar um sonho? E qual que seria um conselho, uma visão das pessoas que estão na mesma situação do que você esteve? Ano passado eu tive uma experiência
única na minha vida. Essa experiência no ano passado foi no Japão, quando eu levei um grupo de empresários para subir o Monte Fuji. Sim. Eu ia fazer com um amigo nosso em comum. Infelizmente, ele teve um problema e não pôde ir. E aí, por uma deucidência, que eu costumo dizer, eu juro que quando ele me ligou e falou, Ju, tá na tua mão, manda brasa. Eu parei, rezei e falei, o que você está querendo que eu aprenda? Porque eu nunca tinha subido uma montanha e eu tinha que fazer um performance camp no Japão, subindo o Monte Fuji, só, a maior montanha do Japão, com 30 empresários. E a gente só dá o que a gente tem. Claro. Então, qual foi o ponto, Simone? Eu decidi subir o Monte Fuji em meio à tempestade, sozinho, com vento de 30 km por hora, Ufa. na quarta, para poder entregar no sábado das 30 pessoas. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, esse nível de comprometimento, esse nível de congruência, esse nível de integridade é o que faz as coisas darem resultado. Se a minha empresa conseguiu, em 3 anos, múltiplos 7 dígitos, tá? Dentro de um negócio que eu jamais sonhei, foi porque não havia nada além disso. Era a única coisa. Tem um livro muito bom, A Única Coisa. Vale a pena ler, A Única Coisa. Ele é um ótimo livro. Se você só tem isso e não tem uma outra opção, você não fica elucubrando e se. Não é verdade? Você já deve ter passado por situações assim, eu também. Vamos lá, eu gosto de falar isso sempre. Deve ter muitas mães aqui dentro. Sim. Você tem como parar no meio do parto? Não. Se você parar no meio do parto, você morre e o filho morre. Se você se colocasse com a mesma energia, com a mesma força que você coloca na hora do parto, me diz uma coisa, qual coisa na sua vida não seria concretizada? Tudo seria concretizado, né? Porque tudo é. Não, mas tudo é. Tudo é concretizável, desde que você tenha o propósito e a missão correta. E o que trava o ser humano sempre? O que trava? Só tem uma coisa que trava o ser humano. Indecisão? Medo. Medo. A porcaria do medo. O cara tem medo. Sim. O medo é o que te impede de dar um golpe de 100%. O medo é o que te impede de se jogar de corpo e alma. O medo é o que te trava em relação à maioria das coisas. Mas eu estou mandando ser um kamikaze? Não. Eu estou mandando você ser um estrategista e jogar toda a sua estratégia em cima do que você quer de uma forma específica e direta. Sim. Com planejamento, né? Não é exatamente. Estratégica. Mas se jogando de corpo e alma naquilo a ponto que não haja mais porém nem porquê. É. Quebrando, né? E para os meus amigos aqui nos Estados Unidos, empresários, vou aproveitar a deixa aí do doutor Juliano. Gente, a zona de conforto hoje parece comum falar, não é? Mas a galera está na zona de conforto há muito tempo, porque trabalha demais, né? Trabalha todos os dias muitas horas, mas falta essa estratégia que o doutor falou, não é? E quando temos oportunidades, como vamos ter agora em abril, no Conexão Brasil USA, se comprometa com você mesmo. Eu faço esse convite a todos os meus amigos empresários aqui de Filadélfia, Newark, Nova York, Boston, Canérica. Se comprometa, são 2 dias com palestrantes com esse nível de conhecimento aí do Dr. Juliano para entregar ferramentas para vocês saberem realmente como sair do estado atual, dessa zona de conforto, desse marasmo, dessa depressão, desse só desejo e colocar realmente em ação e ir muito além. Não é a oportunidade, eu tenho certeza que não tem como passar por um evento desse e sair a mesma pessoa. Particularmente, eu vou em 4, 5, 6, 10 eventos por ano, todos os que eu consigo, porque eu quero sempre beber um pouquinho mais da fonte e me reciclar e melhorar para trazer mais resultado para a minha empresa, mais resultado para a minha família, para a minha vida como um todo. Então, fica o convite, a equipe está colocando o link aí. Se você não está inscrito, se inscreve. Se inscreve. Não vai perder, não vai chorar, não. Tem uma promoção hoje. As pessoas comprarem um convite hoje, que vai estar o link só na live, vão estar recebendo o segundo convite gratuitamente. Legal. Então, você pode ir levar o seu amigo, mas é especial aí para a live com o Dr. Juliano, que eu já mencionei, vou dizer novamente, vai fechar o evento Conexão Brasil USA. Mas, gente, são 10 palestrantes fantásticos, painelistas de um nível sensacional. Permita-se, né? Se entregue a esses 2 dias de imersão
que vai ser uma experiência fantástica. Sem dúvida, eu acho que cada um ali tem muito que agregar, cada uma das pessoas no seu quesito, na sua experiência, vai ter o que agregar, sim. Entendeu? Não tem mistério nenhum quanto a isso. Com E, certeza. e para quem quiser aprender, bicho, vem que vai ter coisa. Eu garanto. Doutor Juliano, voltando um pouquinho à obesidade, não é? Ok. Aqui nos Estados Unidos, como você mencionou, a obesidade é ainda maior, né? As pessoas, Sim. vamos falar da nossa comunidade brasileira aqui, que vem, trabalha muito e se enrola com o ritmo de trabalho, se alimentando mal, com a saudade das pessoas no Brasil, tem um fator emocional muito forte, e com a procrastinação total também, achando que sabe fazer essas dietas malucas e acaba que piora a situação em vez de melhorar. Então, eu queria, dentro de todo esse estudo, desses, né, muitos anos aí de muito estudo, eu sei que tem muitas coisas que você poderia dar como dica, mas se fosse uma coisa única, né, voltando aí ao livro, a única coisa, qual seria realmente a dica ou realmente uma orientação para essas pessoas que estão acima do peso, com dores, insatisfeitas, mas que não sabem por onde começar? Olha só, eu acho que o primeiro ponto, antes de qualquer coisa, vamos falar a nível de estratégia já. Quando você faz um PDCA, tá? Falando já para o pessoal entender, para empresários, que você planeja, entra em ação, verifica o resultado, vê se foi aquilo mesmo. Antes de você fazer o PDCA, tem uma coisa que deve ser feita. E que quase ninguém faz. Você tem que estabelecer uma meta. Sim. Quase ninguém faz isso. Você pode fazer e rever e fazer tudo, mas se você não tiver claramente uma meta, você não sabe o que é, não sabe onde você vai querer chegar. E se você sabe que a causa da sua insatisfação e do seu peso está dentro do quesito emocional, tá bom. Então você vai atacar o quesito emocional? Como você vai atacar o quesito emocional? Primeiro você tem que estabelecer a meta, definir o que está te afetando para você conseguir enxergar onde você tem que atuar primordialmente. Eu falo que é possível. Eu tenho alunas que eliminaram mais de 50 quilos em um ano. 50 quilos. Fantástico. Sem Então, libras. não, gente, eu estou falando de uma coisa assim que, quando você para ver, não ensinam isso na faculdade de medicina. Você não ouve ninguém falar isso. E se mantém bem, hoje tem saúde, hoje tem tudo. E o grande X da questão é que é possível, desde que você descubra qual é o seu gatilho. Seu gatilho é só o emocional e você come um monte de coisa, você é viciado em quê? Acabou, começa, você é viciado. A droga lista mais existente no mundo hoje é açúcar. Sim. É uma droga lícita, que você compra em qualquer esquina, em qualquer loja, é o templo do açúcar. Nos Estados Unidos, então, tudo é pacote family size. Então, assim, mas é verdade, é verdade. E aí você acaba nessa facilidade, e eu vou dizer, assim como no Japão, não se espante, no Japão, muitos brasileiros extremamente ganham 10, 15 quilos no primeiro ano que vão para o Japão. Uau! E, em tese, é um país que teria uma alimentação mais saudável, mas aí é que tá, a gente mostra o quê? O ser humano, quando sai do seu introito, do seu meio, que ele está habituado, e entra em outro, principalmente onde ele está num país mais estruturado, onde ele consegue ter acesso a mais coisas, ou coisas que ele acha que eram legais, e por serem mais baratas, e ele não ter acesso no Brasil, ele vai enfiar o pé na jaca. Sim. Sabe aquele ditado? Quem nunca come mel quando come se lambuza? É isso. Total. E aí, depois, não tem a maturidade para sair desse quesito. Ele não sabe nem o que levou ele para lá. E as próprias desculpas e situações que levaram ele até aquele ponto, ele vai ter que trabalhar. Então, a primeira coisa é, tira o que não presta. É o que eu falo. Tirando o que não presta, você já vai resolver metade das coisas. Gente, vocês têm Whole Foods, vocês têm Joe's, vocês têm uma porrada de coisa aí que funciona, dependendo do estado onde você está, que é só coisa que presta. Entendeu? Então, assim, não tem desculpa para não comer bem aí. Casa de steak, você come carne. O problema não é a carne, o problema é o bagel. O problema não é carne, o problema é o pretzel. O problema é aquelas porcaria toda que vocês ficam comendo. É o Starbucks lá cheio de creme. Sim. Não é o café. O café não vai te fazer mal. O que vai fazer mal é um monte de tranqueira que você taca dentro. É. Entendeu? E aí você pode ver o tamanho das pessoas. É simples, é observação. Veja o tamanho das pessoas que saem do Starbucks com um copo cheio de tranqueira.
e veja o tamanho das pessoas que saem só com café. Sim. Sem comprar aquela crocantinho de caramelo, sem comprar todas as outras coisinhas que estão lá dentro. Então, a gente parte do princípio qual? Primeiro, você tem que se reconhecer como viciado. Todo gordo está viciado. Todo obeso está viciado. Sim. Ele não tem saúde. Ele está doente e ele precisa de ajuda. De quem? Primeiro dele, para parar de fazer caca. Porque Deus fez o nosso corpo de forma muito sábia. E se você não atrapalhar, pode deixar que ele se cura. Só que hoje a gente só atrapalha, por isso está todo mundo doente. Sim. Então, assim, é o que eu falo. As pessoas pensam que sabem fazer as coisas. Pensam que podem ter resultado com o que sabem. O que elas veem diante dos olhos não é o resultado que elas querem, mas elas ainda insistem em achar que já sabem fazer o negócio. Persiste então, no erro. Uma hora dá certo, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ou não. Tem uma frase muito legal que eu costumo dizer o seguinte. Quem é que já ouviu e acredita que a prática leva à perfeição? Eu ouvi e acredito, né? Pois é. Faz todo dia errado uma coisa para você ver se isso gera perfeição. A prática leva a um hábito. O hábito, ou ele é positivo ou negativo para você. Ou é uma virtude e te acende, ou é um vício e te derruba. Então, essa história de repetir as coisas sem saber o porquê. E aí eu já digo mais, se. Por exemplo, essa história da zona de conforto. Vamos lá. Não é zona de conforto. É o inferno vivo da pessoa, pô. Sim. Isso nunca foi conforto. Isso nunca foi conforto. Ela criou um inferno onde ela vive para o cérebro proteger ela de um medo maior, porque o cérebro não quer uma mudança, quer proteger da dor maior, da cisão, da quebrada do ciclo, e aí denominaram como uma zona de conforto. E fica no inferno ali forever. Mas a pessoa cria todo dia na vida dela o céu ou o inferno dela. Sim. A realidade é essa. E se ela criou o inferno dela e vive, ela está acostumada com a quentura no carro dela e ela vai ficar lá desse jeito para sempre. E aí, agora pegando aí esse inferninho aí, né, como deixa, olha só, é triste, né, na verdade, você deu o exemplo do Starbucks, de olhar o tamanho das pessoas que estão saindo, aí a gente olha para dentro das casas, né, ao tamanho dos pais e, infelizmente, a quantidade de crianças aqui, né, 7, 8, 9, 10 anos, assim, também vivendo nesse mesmo ambiente, nesse mesmo inferninho aí, achando que tá tudo certo, não é? Lembra a frase que eu falei? A gente só dá o que tem. Eles ficam ouvindo as diretrizes do FDA e essas diretrizes do MyPlate, a pirâmide que fez o mundo inteiro engordar, ela nasceu aí com lobby, em 1973, especificamente. Então, assim, o que eu vou falar para vocês é, não se preocupem. Bom, eu vou falar só uma coisa para vocês. Dentro desse evento, vocês não têm ideia do que vai vir, tá? Pelo menos eu posso falar isso por mim. Sim. Podem sentar com papel, caneta na mão e ouvidos muito atentos, porque vai ter coisas que vocês nunca ouviram para vocês implementarem na vida de vocês e no negócio de vocês, porque o seu negócio tem o seu tamanho. Se você é desse tamanhinho, se enxerga desse tamanhinho, seu negócio é desse tamanho. Se você cria uma estratégia, foi o looping que eu não fechei no início, Simone, eu vou fechar agora. Quando você perguntou por que do digital? Porque eu costumo ver que Deus escreve certo por linhas certas. Quem enxerga torto é a gente. E ao contrário do que todo mundo fala. Eu digo o seguinte, eu estava num atendimento numa unidade de saúde dentro da casa de uma pessoa carente. E essa pessoa virou para mim e falou com todo amor e carinho assim, nossa, doutor, você fala com tanto amor pra gente, eu nunca fui tratado igual o senhor me tratou. Que bonito. O senhor não consegue botar isso na internet para poder rever, não, essa explicação? Ai, que gracinha. Foi assim que começou. Que então, é isso que eu digo para vocês. Quando a gente se coloca de corpo e alma, e a gente está sensível ao ponto, a perceber as nuances e as percepções que a vida nos oferece, para que nós sejamos plenos e abundantes. E abundância não é em dinheiro só. É abundância em felicidade, é abundância em energia, é abundância em saúde. E enquanto não há um patamar de consciência, que muita gente diz ter, simples, veja os fatos. Então, quando você precisa desenvolver algo em você, a vida vai continuar te mostrando isso de inúmeras formas até você aprender. E enquanto você não aprende, você sofre. Não é maldade.
É como um joguinho, para você passar para a próxima fase, você tem que ter novas ferramentas. Aqui tem uma frase que fala muito isso, né? O universo vai continuar te mandando o mesmo dever de casa até que você aprenda a lição, não é? Então, parabéns mesmo aí pela humildade, né? E é muito bacana isso, muito, muito interessante, doutor Juliano. Quantas vezes, né, na minha vida, na vida das pessoas que estão aqui conosco, veio uma mensagem dessa, veio um insight desse, um olho no olho, uma palavra que você sabia que era para virar a chave, para fechar um ciclo e começar o outro, mas não escuta, não é? Então, às vezes, né, Deus... E o que trava é sempre medo. Medo. E aí eu quero dar um presente para vocês agora. Maravilha. Num dos meus maiores períodos de jejum, uma coisa veio muito clara para mim. E ela veio, e depois ficou tudo tão claro o que eu vinha fazendo. Anotem essa frase, tá? Independente da sua religião, se é budista, se é mantra, se é umbanda, candomblé, não tem problema, meu filho. É shintoísta, não sei. Tá tudo bem. Pense sobre essa frase que eu vou falar agora. Toda identificação gera limitação. Se eu tivesse me identificado com a venda de queijo, eu não viraria fisioterapeuta. Se eu tivesse me identificado com a fisioterapia, eu não teria deixado o Pilates para lá para seguir meu próximo sonho. Se eu tivesse me identificado com o Porto, com 4.000 ali em uma noite de trabalho, eu não teria me desidentificado para fazer medicina. Se eu tivesse me identificado muito forte com a medicina, eu não teria me tornado um professor que hoje tem uma bagagem de uma formação de fisioterapia, de uma formação de medicina, do mestrado na área de coaching, porque existe uma coisa que é comprovado na neurociência. Quanto mais você sabe, mas aí não esse é o ponto. O ponto cego dessa afirmação da neurociência é: quanto mais você sabe, mais dificuldade você tem de aprender algo novo. Porque você está identificado com o que você soube previamente. Quem é pai aqui sabe o neném. O neném é curioso. Carol, uma vez, a gente estava no Japão, ela falou para mim assim, a mulher perguntou para ela na entrevista no Japão, Carol é minha esposa, falou assim para ela: como é que tá do lado do Juliano? É igual tá do lado de um bebê de 3 anos de idade. Ele quer aprender tudo e ele pergunta tudo para todo mundo, independente de onde esteja. Ele tem a mesma energia que uma criança, a mesma paixão por aprender que uma criança, e ele se conecta com as pessoas igual uma criança. Independente do que seja, ele se conecta com o próximo, sem porquê, sem porém. Porque quando a gente cria uma identificação prévia, pode reparar, quantas vezes você não já falou, quando alguém fosse falar com você, e você tem esse convívio com a pessoa, você já sabe até o que ela vai dizer. E aí você se irrita antes mesmo dela dizer. Porque você está tão identificado com o que ela e o comportamento que ela já tem, que você não dá chance para ela ter um comportamento novo, e você já tem uma reação, e não se coloca proativamente decidindo e aguardando o que está por vir. E se colocando presente naquele momento. Então, assim, estado de presença e não se identificar com nada a não ser com a vida que a gente tem, com o sagrado, com tudo que é de vida, e que ninguém é melhor do que ninguém aqui, todo mundo vai morrer, vai virar cocô de minhoca e não vai ficar nada. Se eu morrer amanhã, o mundo continua o mundo. Não tem isso. Verdade. Maravilha, porque quando nós perguntamos, né, quem é você, a maioria das pessoas se referem à profissão, a identificação é tão grande com o trabalho, né? E talvez para os empresários, meus amigos aqui, de toda a região, Filadélfia, Newark, Boston, eu viajo bastante, conheço muita gente, e eu vejo o quanto que as pessoas talvez estão cometendo exatamente esse erro aí que o... Você sabia que é uma ofensa? No Oriente, você perguntar quem é você para alguém? É uma ofensa? É. Você sabia? Não. Se eu perguntar para você, Simone, quem é você? Você não sabe me dizer. Define sua vida, quem é você? Você pode perguntar qual o seu nome normalmente. Mas a maioria das pessoas não sabe quem elas são. E a maioria das vezes que você estiver diante de um mestre verdadeiramente em alguma área na vida, a última coisa que ele vai ter é pena de você. Porque quando você está diante de alguém que normalmente consegue ter uma visão mais ampla, ele sabe o seu potencial antes mesmo de você saber. E aí ele passa esse ciclo de mimimi, esse ciclo de choro, esse ciclo de desculpas. Hoje, quando as pessoas me perguntam, doutor, o senhor faz coaching? Não, não faço coaching mais final, só faço coaching para CEOs, para a saúde de CEOs. Por quê? Porque a maioria dos CEOs
já passaram um ciclo de desculpas e de mimimi. Porque não tem como você lidar com um ciclo de mimimi se a pessoa não quiser aflorar isso. Tem outras pessoas para fazer esse tipo de trabalho. E não vão sair daí, né? Não vão sair. É um looping constante enquanto ela não enxergar de forma diferente. Entende? E isso é muito importante. Maravilha. Então, para a gente fechar, nós já estamos aqui há um tempinho. Maravilha. Eu não vejo o comentário do povo. O povo está gostando? Olha, eu estou aqui, abençoados, parabéns, que Deus os abençoe. Eu estou vendo os comentários todos aqui. Adriana, Maria José, a Ruth mandou um monte de coraçãozinho para gente. A pessoal falando que gostou muito, que é fã, e mandando um monte de beijo aqui, muito legal. Obrigada. Agora eu vi o pessoal aqui. Ah, bacana, bacana. Ah. E quem tiver aí nos Estados Unidos, gente, não perde a chance não, tá? Aproveita, porque toda vez que eu vou para algum país, é assim, Simone. Ah, doutor, você vem em Tóquio. Ai, vem aqui em Fuji. Eles acham que a gente tem que passear o país inteiro. Não, gente, desculpa. Eu estou indo aí. Então, assim, aproveita para estar lá com a gente. Se organiza para isso, entendeu? Não dá para a gente ficar nesse corre de gato. Eu vou ler um comentário aqui da Cláudia, uma querida. Beijo, Cláudia, lá de Goiânia. Ela falou que a revista Boa Forma traz um discurso de vida saudável. Em minha dissertação de mestrado, constatei que esse discurso de vida saudável está muito mais relativo à padronização do corpo, da beleza, do que à saúde. Comenta, doutor. Olha só, tem aí um polo bem interessante. E não tem mimimi. Tá? Aí é ciência. Obesidade é inflamatório, não tem gordo saudável. Acabou. É doença. Acabou. Muito bem. Obesidade é um tecido inflamatório. O tecido adiposo, ele é um tecido inflamatório, é um tecido hormonal e sempre vai haver doença e inflamação crônica com obesidade. Agora, comportamentalmente, eu concordo com ela. Hoje existe um culto à beleza, onde muitas meninas se tornam anoréxicas para tentar se manter dentro de um padrão de modelo, de top model. Você buscar saúde, muitas vezes, se você tiver uma conjuntura mesomorfa e endomorfa, que é aquela pessoa que tem mais dificuldade, é aquela pessoa mais atarracadinha, tá? Tem o Salsicha, o Popeye e o Brutus. Vamos imaginar assim. O Brutus é o endo, é aquele que vai fazer tudo, se fizer jejum e comer uma pizza, ele engorda, não tem jeito. Ele vai malhar muito e ele vai ficar gordo com qualquer coisa. O meso, ele ainda consegue conciliar. E o Salsicha, meu Deus, qualquer coisa, o máximo vai virar o vermezinho do MIB. Tem aquela barriga de chope pequena, mas continua magro. Mas, o que acontece com todos eles? Sempre que a gente tiver gordura visceral, esse indivíduo está inflamado, esse indivíduo aumenta a resistência insulínica e esse indivíduo vai ter problema de saúde. Sempre. Ok. E quando a gente pensa nos estereótipos de beleza, eu acho que o principal é buscar saúde. Eu falo sempre para meus alunos, primeiro busquem a saúde, emagrecimento é consequência. Emagrecimento é consequência de uma vida saudável. E não se iluda, se você está acima do peso, você está se enganando falando que você tem uma vida saudável. É simples, é como eu falei. Você pode criar o plano que for. Você fez a ação, você teve resultado, você analisa isso. Qual o fato? Quais são os números? Quais são os KPIs? Para você olhar ali, o que está indicando ali? Aonde está a meta? Cadê a meta? Cadê a métrica? Cadê a métrica do negócio? Então tá, é a balança, é a fita métrica, é a roupa que não entrou, é a calça que não entrou. Não tem mentira. Sim. A maior prova que o gordinho tá feliz e que tá no caminho certo é que entrou na calça que estava apertada. Não tem isso. Você quer felicidade maior do que essa para quem tá acima do peso, cara? Eu já tive paciente me ligar pulando. Porque caiu no chão, quando mordeu o molho, caiu no chão, não caiu na barriga. Então, o que eu falo para vocês, com muito amor e carinho, é que o grande ponto, a gente tem que buscar esta plenitude interna. Felicidade não é um estado externo, ele é interno. Sim. Só que, a partir do momento que, se você viver na Gordolândia, e todo mundo for gordo, você não vai se sentir mal, às vezes. Você vai se sentir limitado mediante o seu sonho, vamos supor. Você tem um sonho de subir numa árvore, e ninguém na sua sociedade sobe. Então, você não vai achar nem que é possível subir na árvore, não é? Você concorda que é igual um empreendedor? Aí esse doido que quer subir na árvore e quer sair da Gordolândia, ele quer subir na árvore, mas ele não consegue. Então, ele tem que criar ferramentas para sair do modo operandi e daquela energia que prende todo mundo lá dentro. Para que ele crie ferramentas dentro dele e ele descubra que é possível
fazer algo que ele nunca viu. Ai, gente, olha, agora eu lembrei. Vocês viram aquele... Foi no ano passado. Vocês viram aquela propaganda que já tinha desenho gordinho, um monte de gordinho, e aí tinha um passarinho que comia umas frutinhas, e o menino foi lá e começou a comer, acho que era só blueberry. Fantástico, ganhou um prêmio. Cara, aí ganhou um prêmio. É exatamente isso. Olha que lindo é isso. Você vive, um menininho vivendo na Gordolândia, e ele queria voar, e não podia voar. Ele queria ser o passarinho, e não podia ser o passarinho. Mas ele insistiu no sonho. E aí ele viu, puta, eu quero ser o passarinho. Sucesso deixa rastro. O que o passarinho faz? O passarinho come isso. Cara, eu vou comer a mesma coisa que o passarinho. Você entendeu? É a mesma coisa. Vocês estão vindo para um evento para beber da mesma fonte onde esses malucos vieram beber. Exatamente. Exatamente. É possível, né? Olha, nosso querido Wilson está aqui, olha. Acreditar e entrar em ação todos os dias. Cadê? Não viu o comentário dele? Beijo no coração, meu irmão. Beijo. Olha, coração para você, né? Eu sei que você vai falar, não é legal isso, Simone. Mas eu tenho que mandar coração para você, porque o professor Wilson é um cara incrível. Ele é um ser humano fantástico. Incrível. Amo esse negão de paixão. E ele paga o preço. Ele pega aquela malinha e está no mundo afora, né? Olha só, um espetáculo. Um ser fenomenal, um ser maravilhoso, amo ele de paixão. Então, assim, eu acho que, às vezes, alguém que não me conhece ainda, não sabe a forma que eu abordo, pode se assustar. Sim. Mas eu sou muito transparente com tudo. Eu sou muito transparente. E eu busco ser o mais coerente possível em tudo que eu faço. Fantástico. Porque a partir dessa coerência, a gente consegue se transformar cada vez mais, sabe assim? Olha isso. Aqui, tem um recadinho para você. Oi, doutor. Quando volta para o Japão? Só que eu não sei ler em japonês, então o nominho ali tá. Olha, beijo aqui para. Ohayou gozaimasu, acho que deve ser isso. É muito legal. Eu não sei quando eu volto para o Japão. Eu não sei. O Japão foi um dos ciclos que por hora se fechou. Eu estou focado aqui na empresa e no doutorado. Eu não sei realmente quando eu volto para o Japão. Mas eu amo. Olha, eu falo, Japão é um dos melhores países do mundo. Olha, eu amo a educação do japonês. Eu amo a organização do povo japonês. Ele só precisava do balacobaco do brasileiro. Mas fora isso, minha filha, se tivesse o balacobaco do brasileiro, soubesse lidar com outro, com um traquejo, entendeu? Com um traquejo para ser mais pessoal cada vez mais, acho que seria interessante. Eu e Carol passávamos por alienígenas lá, porque a gente é muito efusivo, né? Expansivo. Então, assim, aí você tinha que ver, né? Quem são os aliens, né? Vamos deixar um beijo grande aqui para Carol e no próximo Conexão nós estamos esperando a Carol. Deus quiser, se Deus quiser. E eu quero te fazer mais uma pergunta aqui, que a Fabíola, né, deixou essa perguntinha aqui. E depois nós vamos fechar. Já temos 40 minutos de bate-papo. Uma delícia, maravilha. Obrigada mais uma vez, doutor Juliano. Gente, tem link do Conexão aí. Somente hoje, que vai estar somente nessa live o link. O pessoal que comprar hoje o ingresso de Conexão Brasil USA recebe outro totalmente gratuito para levar um amigo. Então, aproveitem, gente, é a oportunidade. Aquela história do cavalo passar, né, ali na sua frente, tá pronto. Selado. Tá selado e você deixa escapar. Então, 2 dias, 20 horas de muito, muito conhecimento ali e muitas conexões. Fabíola, estou em processo de emagrecimento, mas sempre tive vergonha de comer na rua, porque as pessoas ficam reparando, tipo, nossa, já o olhar do jogo, está comendo. Eu falei disso hoje na live. Então, vamos mandar um recadinho para a Fabíola aí, por favor, doutor Juliano. Fabi, posso te falar uma coisa? Com todo respeito. Se você está querendo emagrecer e não quer comer na rua, fica sem comer, faz jejum. Ó, top. E se você se incomoda demais com o olhar do outro, eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes, eu vou te fazer só uma pergunta para cada um que está aqui agora. Verdadeiramente, você sabe o que passa na cabeça do teu marido? Você sabe o que passa na cabeça do teu filho? Você sabe o que passa na cabeça da tua irmã? Né? Você não sabe se a pessoa que está olhando para você está olhando com pena. Você não sabe se a pessoa está pensando, nossa, será que ela não precisa de ajuda? Então, assim, esse modo que a gente tem de já ter um rótulo prévio sobre tudo, eu várias vezes, eu me vejo
quase indo intervir com uma pessoa na rua para tentar ajudá-la. Mas na cabeça dela, se ela não me conhecer, ela acha que eu estou olhando para julgá-la. E eu não estou, eu estava tentando ajudar. Então, eu falo assim, a questão da empatia, ela é limitada ao ser. Você só pode ser empático com aquilo que você tem no seu modelo de mundo. Então, a empatia é limitada. Uhum. Você consegue ter mais empatia quanto mais vivência e mais sabedoria você tiver. Mas fora isso, e mais sensível você for ao próximo. Mas fora isso, se torna muito limitado, porque as pessoas deturpam o sentido de empatia, achando que empatia é você se colocar no lugar do outro. Não, é você ver como o outro está vendo a situação. Não é você se botar, não é Juliano entrar no lugar da Simone e Simone ser o Juliano. Não, é o Juliano ver o mundo pelos olhos da Simone como a Simone vê. Exatamente. Isso é empatia. E aí que está o grande desafio. Como é que você vai ver o mundo pelos olhos do outro? É uma lucubração maluca para tentar minimizar um efeito colateral. E aí a gente entra dentro de um discurso que é muito problemático. Que eu acho que é importante falar. A gente está numa geração onde, hoje em dia, ninguém pode falar nada. Tudo ofende, tudo são dedos, tudo é isso, tudo é aquilo. Com todo respeito. Para mim, isso é burrice emocional. Okay. Por quê? O ser humano ele tem que aprender a lidar com as adversidades e, mediante as adversidades, nós crescemos, Simone. Claro. Na maioria das adversidades que você teve na vida, você cresceu ou não? Foi exatamente ali que Exato. Que fizeram então, crescer, né? Tem um ditado budista que fala o seguinte: sempre que você estiver diante de uma situação ou de alguém que te deixe com raiva, te deixe triste, te deixe de qualquer maneira que você não gosta, você está diante de um mestre para te ensinar a transcender um aspecto na sua vida que você não sabe trabalhar. Sim. Então, o grande ponto da vida é pegar e conseguir fazer algo completamente novo daquilo que lhe é oferecido. Você entende? Porque o olhar, ele vai existir e a pessoa vai dar o olhar mediante o modelo de mundo dela. Agora, o que você interpreta mediante a ação do outro é unicamente exclusivo por você. Simone, a gente não tem como controlar as variáveis externas, tem? Não. Nós temos não temos. Não temos. Agora, a única variável que nós temos relativo controle é qual? A interna. Agora, se você tiver toda essa massa aqui encefálica trabalhando contra você, quem é que vai te ajudar? Não vai a lado nenhum, não é? E aí é importante a gente ter essa visão diferenciada sobre nosso comportamento, sobre a nossa relação com o mundo, sobre a nossa relação com cada sentimento que nós temos, para que você consiga destrinchar isso e muitas vezes desidentificar daquele momento que foi criado e marcou você de alguma maneira. Muito bom, excelente. Maria José está falando que perdeu 15 quilos somente ouvindo o doutor Juliano. Beijo para Maria José aí. Beijo, querida. Deus te abençoe. Parabéns. Estou aqui, olha, Matias, Carlos Costa, Suelen, Adriano, todo mundo da equipe aí, o Léo, a Lana, que é uma querida, que vai estar lá fazendo a cobertura com a gente agora com uma rádio aqui em Philly. Obrigada, Lana, por todo o apoio. E vamos fechar com a pergunta que o pessoal que vai estar lá no Conexão Brasil USA vai ter o gostinho agora de ouvir. Doutor Juliano Pimentel, o que os empresários, os empreendedores, os estudantes, os sonhadores que estão indo ao Conexão Brasil USA nos dias 20 e 21 de abril aqui em Newark, New Jersey, podem esperar da sua palestra? O que realmente vai você estará trazendo, né, para elucidar essas pessoas que empreendem ou querem empreender, mas que precisam também de manter essa saúde, que eu acredito que, infelizmente, 70% ou mais não conseguem esse equilíbrio. O tema da palestra envolve a tríade, que, na minha concepção, é muito importante para qualquer empresário. Sem saúde, gente, a gente não vai ter nada. Isso é óbvio, a gente já sabe, parece um clichê. Mas a maioria das pessoas, por mais que saiba disso, não vive isso. Então, não sabe. Começa por aí. Sem saúde, você não tem o padrão de energia suficiente para conduzir o seu sonho e fazer com que ele alcance o tamanho que seja necessário. E mesmo que você tenha a energia, sem saúde, ele não se mantém.
E que, enquanto você não tiver saúde e energia, você não tem uma coisa chamada saúde mental para ter o quê? Produtividade, para ter foco e disciplina. Sem uma pessoa doente, ela não tem disciplina. Começa por ela não tem disciplina na vida dela. Sim. Por isso que muitas vezes ela contrata vários para gerir os outros para terem disciplina por ela. Simples. Então, primeiro ponto, aprender que dentro deste aspecto eu vou dar as ferramentas para vocês conseguirem aflorar em vocês o maior estado de energia, a maior busca por saúde e a maior busca por um mindset que leve vocês para o resultado que, na minha humilde visão de mundo, um sonhador apaixonado fez para impactar mais de 65 mil alunos ao redor do mundo. Fantástico. Eu não falo em torno de faturamento, eu não falo em torno de lucro, porque isso é muito individual, de acordo com o que as pessoas têm, de acordo com o business delas. Um padrão. Mas eu falo em relação ao propósito e a paixão que ela coloca dentro do que ela quer. Porque quando você tem muita clareza neste aspecto, isso é um divisor de águas e não tem como você voltar atrás. Eu costumo dizer que, quanticamente, é como se você tivesse um salto quântico. E esse salto quântico não permite que você volte para a frequência anterior. Vou falar uma coisa muito importante agora para vocês, para fechar o assunto. Imagina que um empreendedor seja a semente. A semente, ela está segura dentro da existência dela. Se ela viver dominada pelo medo, ela vai se transformar em árvore alguma vez na vida? Não. Ela tem que romper tudo que ela acredita que é mundo, tudo que ela acredita que é existência, tudo que ela acredita que constitua a vida dela, para ela se transformar numa árvore, e jamais vai voltar a ser uma semente, mas vai gerar milhões e milhares de frutos, simplesmente porque ela aceitou, sim, que a vida ofereceu, que Deus ofereceu, e foi de corpo e alma, sem porquê nem porém. Então, eu gosto muito dessa metáfora da semente, porque é assim que eu vejo. Eu planto uma sementinha no coração de cada um de vocês. E se vocês permitirem que essa semente abrote, germine, e floresça, e dê frutos e árvore, cara, acabou. Você nunca mais vai ser o mesmo. Por isso que hoje a gente tem uma família, que eu chamo da família do bem, a família Viva Melhor Sem Glúten, que tem 4 milhões de seguidores na internet. Porque a gente fala assuntos que reverberam verdadeiramente dentro do ser. E muitas vezes o empresário, ele se conectou inicialmente tanto a dinheiro que faltou propósito. O dinheiro era o maior propósito da vida dele. E não tem nada de errado nisso. Mas ele precisa ter clareza para que ele quer o dinheiro, porque o dinheiro é a ferramenta, nunca foi o resultado final. E tá tudo bem. É do nível de percepção de cada um. Tá tudo bem. Entende? Então, eu acho que é dessa maneira que eu encaro as coisas e eu acho que o pessoal vai conseguir ver uma nova forma de bater papo lá, de pensar e de levar isso para dentro da sua empresa. Porque, como você mesmo falou, Simone, antes, se a gente não tem uma forma de se relacionar correta, os nossos colaboradores, esquece, sua empresa vai cair. A empresa nunca é constituída de um homem só. Não, dependemos de muitas pessoas, né? Exatamente. E é essa a mensagem para os empresários aí, né? Se vocês não cuidarem primeiro da sua saúde física, emocional, mental, como que irão liderar outros, não é? É impossível. Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que ser líder da gente, para poder inspirar a gente mesmo, para depois inspirar os outros. Exatamente, exatamente. E obrigado pelo convite, Taci. Obrigada a você, a todo mundo que está acompanhando a gente aqui, muito obrigada. Estamos esperando vocês, dia 20 e 21 de abril, em Newark, New Jersey. A promoção continua aí no link somente dessa live, somente hoje, tá, pessoal? Por isso que ela estava querendo acabar logo, viu, gente? Aproveita, clica logo aí, gente. E é isso, olha, eu espero que vocês se permitam estar conosco nesse evento sensacional. Eu tenho certeza, eu quero muito estar no evento o tempo todo ali para aprender, né? Eu adoro realizar as coisas, mas a sede de aprendizado é imensa aí. A oportunidade de estar perto do Dr. Wilson, perto do Dr. Juliano, do Dr. Marcelo Peruso, a Lilian Bertin, uma empresária fantástica,
muita gente boa. O Cristiano Santos do LinkedIn, gente, vai dar uma aula pra gente com muita coisa Você bacana. sabia que é uma das redes que eu não uso? Vai ser ótimo. Eu adoro, acredita? vai ser ótimo. É aprendizado para todo mundo. Karen, o link tá aqui, ó. Karen é uma mentoranda minha. Karen, o link tá aqui. Clica nele que você já ganha e leva o maridão junto. Isso, muito bem, Karen. A Karen mora em Nova York. A Karen é de Nova York. Que legal, que legal. Tem uma outra mentoranda minha dos Estados Unidos que deve também, que é a Joyce. As duas devem ir no evento. Acho que com os respectivos, se Deus permitir. Que bacana. Legal. Tem uma Joyce, que é a minha irmã, que eu tenho certeza que vai. Então, tá tudo certo. Legal. Então vamos ter mais de uma Joyce. Vamos sim. Olha só, doutor Juliano, gratidão. Amém. Obrigado. Mesmo. Sensacional, tá? Beijo grande no seu coração. Valeu todo mundo e até lá. Fiquem com Deus, gente. Tchau, sim. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. É você que fecha aí, né? Yes.